Vejamos outra partida sobre o tema peão isolado, extraída do livro Understanding Pawn Playing Chess, de Dražen Marovic. Kramnik, brancas, contra Anand, pretas. Duas Hermanas, 1999. Gambito da Dama C. Partida começa com D4, D5 C4, D captura C4, cavalo F3, e 6 e 3. Cavalo F6 bispo captura C4. C5 roque. A6 bispo B3. Esta continuação, ressuscitada por Kasparov, atraiu muita atenção nos anos 90. É uma maneira silenciosa de impedir a expansão das pretas na ala da dama. Já que uma resposta 7, um B5 seria minada com 8, A4. As pretas continuam com C captura D4. E as brancas retomam com I captura D4. Segue cavalo C6. Cavalo C3 e bispo I7. Torre I1 e roque. E as brancas jogam A3. Em uma partida entre Kasparov e Anand, de 1999, Kasparov optou por bispo F4, ao que foi respondido com cavalo A5, seguido por bispo C2, B5 e D5 pelas brancas, demonstrando que o impulso central não precisa ser apoiado diretamente pelo bispo, o que é mais útil na outra diagonal. E, no caso de cavalo captura D5 pelas pretas, as brancas recapturam. E, após e captura D5, seguem com dama D3. Pretas podem jogar G6. E o jogo seguir com bispo H6 e torre I8. Dama C3, F6. E cavalo D4, com forte pressão. Anand respondeu com mais força, jogando e captura D5 no lance 13. E contra dama D3, cavalo C6. Voltando à partida após 11, A3. As pretas respondem com cavalo A5. Um conhecedor dessas posições lembraria imediatamente que em caso das pretas responderem com B5 temos no tabuleiro uma posição da defesa ninzo-índia, mas com uma diferença. O bispo de casas claras está em A2 e as brancas podem punir a expansão das pretas com D5. E, após as trocas, cavalo captura D5, cavalo captura cavalo. E captura cavalo. Dama captura D5, bispo B7. Vem, dama H5, levando a dama para uma posição agressiva. Nesta partida, entretanto, o bispo está em B3. Em caso das pretas jogarem B5 e os mesmos lances iniciais ocorrerem, no lance 14, em resposta à dama captura D5, as pretas podem jogar cavalo A5, deixando as brancas a decisão por jogar dama captura 8, dama captura D8. De volta à partida, após o lance das brancas 11, um cavalo A5, as brancas continuaram com bispo C2, com a resposta B5. Então, brancas avançam com D5 e exclama. Agora ficou mais claro que o lance 11, A3 de Kramnik é uma melhoria ao então bispo F4 de Kasparov. É mais difícil a luta após D5. As pretas respondem com torre 8. Aqui, jogar cavalo C4, como fez em Vanchuk contra Kasparov Linares, 1999, não é bom. Outras opções para as pretas poderiam ser cavalo captura D5 ou cavalo C6. Mas a partida prosseguiu com bispo G5 e H6. Aqui, as trocas, cavalo captura D5, cavalo captura cavalo. Bispo captura G5 e cavalo captura bispo, não parece bom.
A partida prosseguiu com bispo H4 e cavalo captura D5. Cavalo captura cavalo. E E captura cavalo. Dama D3, G6. Dama E3 e bispo E6. Aqui, caso as pretas jogassem cavalo C6, as brancas responderiam com dama captura H6. E, em caso de G5, brancas jogariam cavalo D4. A partida seguiu com dama captura H6, bispo captura H4. Bispo captura G6, dama F6. Bispo H7, cheque, rei H8. Bispo G6, cheque, rei G8. Dama H7, cheque, rei F8. Cavalo captura H4 e dama G7. As pretas poderiam manter o equilíbrio material jogando 24, dama captura B2, mas então não seria forçada a troca de damas. O rei está mal, mas decidem lutar em um final de jogo difícil. A partida seguiu com dama captura G7, cheque, rei captura dama. Bispo D3, cavalo C4. E B4 isso foi desnecessário. Melhor seria o natural torre E2. As pretas continuaram com cavalo B2. E seguiu-se com bispo F1, D4. Cavalo F3, torre de AD8. Torre de B1, cavalo C4. Torre D1, bispo G4. Torre D3, cavalo B2. Torre captura D4, bispo captura F3. Torre captura D8, torre captura torre. G captura F3, torre C8. E torre A2. O final apresenta alguns erros, e não impressiona. Mas nosso interesse nesta partida é de natureza um pouco diferente. Foi complexa e emocionante desde a fase inicial da abertura, contendo tudo o que tal tipo de posição pode oferecer ao habitual suspense sobre o avanço de algum peão central. Uma série de ameaças táticas nas diagonais em direção ao lado do rei preto. Finais duvidosos pairando a cabeça das pretas. O cavalo central forte, com ameaças e temas táticos adicionais. Uma partida instrutiva, de fato. A não sucumbiu às ameaças tornadas possíveis por uma situação inesperada e aparentemente insuficiente apoio ao avanço no centro. Infelizmente para as pretas, a diagonal B1-H7 não era a única rota do ataque das brancas.